toma um banho quente e vai para a cama. Boa noite, Mari. Boa noite, Prof. Vamos lá. Enfim, deixa eu tentar lembrar onde que a gente parou. A gente parou justamente no dimensionamento das edificações. Ok. Antes de dar prosseguimento, só fazer um esclarecimento rápido para vocês. Hoje, vocês acharam que vocês iam ficar livres, mas não ficaram, tá? Hoje eu publiquei no item de tarefas do Teams 2 atividades para vocês, tá? Uma das atividades é aquela justamente para vocês pesquisarem lá no GeoSampa, para descobrirem qual que é o SQL, o setor quadralote, e dentro do setor quadralote, verificar o zoneamento de 4 ou 5 terrenos, tá? Eu peguei de lugares totalmente diferentes da cidade, porque um desses terrenos depois nós vamos escolher para fazer o nosso trabalho, tá? São terrenos que realmente existem, tá? Não são fictícios, e eu peguei, dessa vez escolhi a dedos, porque eles realmente são terrenos, eles não têm nada construído neles, exceto um deles que tem, mas o que está construído lá é tipo uma pequena favelinha que fizeram, um corticinho tal, que fizeram no terreno. Em outras palavras, tem que jogar tudo para baixo e começar do zero, tá? São lugares totalmente diferentes da cidade, tá? Para vocês se divertirem um pouquinho aí. Então, vocês vão ter que procurar no GeoSampa as especificações desses terrenos e também vão ter que calcular a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e permeabilidade. Tá? Essa é a primeira atividade. A atividade 2. Eu estou apresentando para vocês uma plantinha que eu peguei na internet, tá? E vocês vão fazer exatamente aquele exercício de observação da planta, vão verificar nela, vão fazer análise crítica da planta, na verdade, né? Vocês vão analisar ela e falar assim, a planta tá legal. Não, não tá legal. Tem alguma coisa que tá estranha. Não. Eu vou ser sincera para vocês, eu pus a planta lá, mas eu mesma não analisei a planta ainda. Eu peguei assim, essa daqui tá legal. Peguei e coloquei, tá? Mas eu mesma não analisei a planta, tá? Vocês vão fazer aquela análise que a gente fez em aula da planta, né? E depois, tipo, o que vocês poderiam verificar que poderia ser melhor no projeto, tá? E depois vão ver se essa planta ela está adequada ao que se pede no Código de Obras de São Paulo, juntamente com a norma 15.575 e a 9050. Tá? No caso da 9050, aquilo que a gente conversou na semana passada, com relação aos corredores, a circulação, os acessos, tá? E com relação a 15.575, tamanho dos ambientes, se está condizente ou não. Tudo bem? Tá certo, professora. Tá, a gente vai começar assim com esses primeiros exercícios. Aí depois a gente vai, assim que a gente definir qual que é o nosso terreno, aí a gente vai para o exercício que vai começar depois da definição do terreno até o final do semestre, vai ser praticamente o mesmo exercício, só que fragmentado em trechos. Ok? Bom, o que eu vou trabalhar com vocês hoje? Eu tinha prometido algum tema específico hoje? Não, né? Acho que não. Nem lembro. Noite mal dormida dá nisso. Então, deixa eu abrir aqui meu computador. Ah, não era aqui. Tá, Pedro, obrigada. Tá. Aí você fala para ela que a aula está sendo gravada, para ela poder pegar o conteúdo da aula, tá? Por favor.
Pensei que eu tinha perdido isso. Olha que lindo. Perdi foi o PowerPoint. Então é esse aqui. Bom. Tomando como mote, né, tomando como premissa aquilo que a gente já começou a conversar, tanto do código de obras, quanto do zoneamento e tudo mais, tá? Eu vou falar hoje um pouquinho sobre escada, tá? Que é um item que a gente não conversou o semestre passado, tanto em informática aplicada à construção civil, quanto em desenho básico de construção civil, tá? Por que a gente não conversou? Porque a gente acaba abordando muito mais em EPT, tá? Então, a gente acabou jogando para EPT. Por que eu estou falando agora com vocês sobre escada? Tá? Porque quando chegar, a gente escolher o terreno, tudo mais direitinho, aí a gente vai trabalhar a questão da topografia do terreno, tá? E em função da topografia, o projeto que vai ser colocado em cima. Então, já vão se preparando, porque o projetinho que vocês vão pensar em colocar em cima de um terreno que a gente ainda não escolheu e vai ser escolhido, tá? Que vai ser um desses 4 ou 5 que eu listei aí para vocês. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu compartilhar a tela, né? Porque ainda não compartilhei. Aí eu vou começar a falar e você se uma professora, eu não estou enxergando. Claro, a pessoa que esqueceu de compartilhar. Que é atividade 2, que análise... Não, não é esse, atividade 1. Atividade 1. São esses 4 endereços aqui. Um terreno está na rua Pau Brasil, o outro terreno está na rua Joaquim Galvão, outro está na rua Verdi e outro na Francisco Shikeki Nomura, tá? Esses 4 endereços aqui. São terrenos, como eu falei para vocês, que de fato existem, estão cadastrados na Prefeitura de São Paulo como terrenos, tá? Antes de mais nada, só explicar para vocês o seguinte. Essa numeração que eu coloquei aqui é uma numeração aproximada desses terrenos. Por que eu estou falando que é uma numeração aproximada? Porque quando vocês abrirem pelo SQL e tudo mais, ele vai estar lá, sem número. Tá? Então, em nenhum deles, essa numeração é a numeração exatamente correta. Talvez a do Francisco, a única que... Ah, não, minto. A da Francisco, que é a numeração correta. Os demais, é tudo uma numeração próxima. Tá? Como, por exemplo, na Rua Pau Brasil, vocês não vão achar o número 360, vocês vão achar o número 340 e o número 380. E o 360 não vão achar, que é justamente um terreno baldio que está entre uma casa e a outra. Tá? Idem para Joaquim Galvão e idem para a Rua Verdi. Tá? São terrenos que não tem absolutamente nada. Tá? Então, pesquisem também via Google Maps para ver como que eles são esses terrenos, tudo mais, tá? Por quê? Depois a gente vai fazer uma votação e vai escolher um deles para a gente trabalhar. A gente vai trabalhar a topografia dele, a gente vai trabalhar o projeto em cima dele. E esse projeto, ele vai ter que ter 2 pavimentos. Obrigatoriamente. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, deem uma pesquisada, deem uma sapeada aí para ver quem que é quem aí. Sabendo que a gente vai, assim,
ele vai ter que ter 2 pavimentos, então quer dizer que eu vou ter que trabalhar com a circulação vertical. Semana passada a gente falou da circulação horizontal, que são os corredores ou esteiras rolantes. Tá? Em outras palavras, são circulações que não têm mudança de nível. Se eu tiver uma mudança de nível de 10 centímetros, eu já estou falando de um degrau, significa que é uma circulação, esse degrau é uma circulação vertical. Teve mudança de um nível para o outro, de uma altura para outra, é circulação vertical. Não teve alteração, é horizontal. Tá? Mesmo que um corredor comece no nível 0 e termine no nível 10 centímetros, quer dizer que é um corredor que tem uma certa inclinação, é uma rampa. Se é uma rampa, ela é circulação vertical e não horizontal, mesmo aparentando ser horizontal. Tá? Em função disso, nós vamos falar de escadas hoje, que é a nossa circulação vertical mais popularmente conhecida numa edificação. Tá? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar quais são os tipos de escadas que existem, que significa o seguinte, as tipologias. Eu vou abordar com vocês os tipos de escadas mais populares, mais conhecidas. Tá? Tem escada de tudo quanto é tipo aí. Tá? Depois a gente vai falar de algumas nomenclaturas que vai combinar com as tipologias. E por final, vamos aprender a calcular uma escada. Quantos degraus tem que ter essa escada? Qual que é a altura desses degraus? Tá? Qual que é a profundidade deles e tudo mais. Aí vocês vão descobrir que tem de escada sendo construída errada. Não tá fácil. Certo, gente? Então, referência bibliográfica todos os mesmos, aquela coisa toda, aquela maravilhosa. Bom, eu vou... Não fica legal. Modo leitura é melhor. Tá aqui. Como eu falei já para vocês, a escada ela serve para você sair de um nível para ir para outro nível. Tá? Em outras palavras, ela serve justamente para eu sair deste ponto, tá? Aqui que está como cota 0,50, tá? Para ir para este outro, que é a cota 4,15. Como é que eu descubro a diferença entre um nível e o outro? É simples, toda a altura que eu tenho que vencer. O que significa a maioria dos casos de toda a altura que eu tenho que vencer? Tá? Numa residência, em geral, é o meu pé direito. Então, eu tenho que saber qual que é o valor do pé direito. O pé direito, o que é o pé direito? Oh, meu Deus do céu. Pé direito é a medida do piso até a laje. Em geral, a gente trabalha com 2,70, 2,80 de pé direito. Então, já tem essa primeira informação aí, tá? No caso deste exemplo, o pé direito aqui é de 4,15 metros. É, na verdade, 4 metros apenas. Esses 15 é aqui, ó. É a laje, tá? Que aqui ele já colocou a soma de tudo. O do pé direito, que é daqui, deste ponto até este, como 4 metros, né? Mais 15 centímetros. Só que isso daqui tem uma informação de erro de medida aqui. Tudo bem, né? Fazer o quê? Mas a gente já conserta essa informação já. Tá? Então, assim, eu sei que a diferença do meu pé direito aqui, tá? A medida do pé direito é 4 metros e a medida da laje 15 centímetros. Então, eu tenho 4 metros e 15. Que eu tenho para vencer. A medida que eu tenho para vencer
para começar a pensar a escada. Por que eu tenho que pensar na espessura da laje junto? Porque a laje, ela vai compor, tá? Como se fosse uma parte ou uma fração do meu degrau. Certo? Por que eu falei que tá errada essa medida aqui? Porque a medida aqui em cima não pode ser 4,15. Essa medida aqui tá errada. Não é assinatura que eu quero adicionar. Essa medida aqui. Eu quero chorar. Eu sempre erro para saber qual que é a ferramenta que eu tenho que utilizar. Eu estava com as ferramentas aqui, aí eu peguei e tirei, né? Porque eu sou uma pessoa extremamente esperta, inteligente, até a página 2. Não, não é nada disso. Eu vou encontrar aqui a ferramenta que eu preciso trabalhar no momento certo. Não é essa. Enfim, na hora que eu achar e o que eu lembrar, eu venho para cá de novo. Esse valor aqui, é mais fácil vir aqui e arrumar aqui. Esse valor aqui não pode ser 4,15. Por quê? Ele tem que ser o meu pé direito. Então, tem que ser o pé direito. Mais a laje e mais a cota inferior. Tá? Temos um erro aqui no desenho. Em outras palavras, isso tudo tem que ser o pé direito, que é 4 metros, mais a laje, que é 0,15, e mais a cota inferior, que é de 0,50. Então, essa medida de cota que está aqui, ela tem que ser 4,65. Tá? Esse valor aqui, ele está errado. Não é 4,15, é 4,65. Certo, pessoal? Fazemos a correção. Vou jogar pro lado de cá. Pronto. A informação, esse daqui é a correção disso daqui, tá, gente? Para vocês entenderem aí o erro que eu falei para vocês que existia, tá? Vamos lá, continuando. Com relação às nomenclaturas, então assim, já sei que a escada é uma, como eu falei para vocês, uma circulação vertical, por quê? Ela tem que vencer essas alturas. O meu pé direito mais a laje, porque a laje também é uma altura. Então, primeira informação que a gente tem que saber. E eu sei que, independente da altura que ela tem que vencer, ela vai ocupar um espaço, um comprimento, que é o que está sendo mostrado aqui. Que ela ocupa o quê? Um comprimento, um espaço. Tá? Qual é esse comprimento? Qual é esse espaço? Isso tudo vai depender da quantidade de degraus que essa escada vai ter. Tá? Se eu não souber a quantidade de degraus que essa escada vai ter, eu não consigo determinar qual é o comprimento que ela vai ocupar. Ah, tá. Mas como é que eu defino a quantidade de degraus? A quantidade de degraus ela é definida justamente pela altura que eu tenho que vencer. Tá? E essa altura, ela vai me determinar a quantidade de degraus.
Os degraus, eles são compostos, deixa eu ver se aqui eu desenho o seguinte aqui, tá? Os degraus, eles são compostos de, vem aqui, espelho. Então, quer dizer que a altura de cada degrau vai se chamar espelho. Tá? Então, a altura de cada degrau se chama espelho. Tá? E a largura de cada degrau... Dá para trocar a cor disso? Não dá. Dá sim, clique em cima de um que você já desenhou. Aí, direito, propriedades. Vocês viram que eu manjo pra caramba desse troço, né? Aí Só tem que a não. cor. Ah, mas ele trocou do que eu... mas eu queria trocar direito. Não, tudo bem. Não queria mesmo. Agora ele não vai. Eu não queria mesmo. Eu tô falando que eu sou Então. Clica lá na canetinha em cima. Isso. Né, vocês viram que a pessoa aqui é meio atrapalhada, né? Mas tudo bem. Então, a profundidade, gente, a gente chama de piso, tá? Alguns autores vai chamar essa profundidade do degrau, tá? De pisada também. Então, alguns autores chamam de piso, outros chamam de pisada, outros chamam de pisante, tá? Então, o nosso piso, que é nada mais, nada menos que o quê? A profundidade do degrau, tá? Dependendo da literatura, do autor, tudo mais, ele pode chamar de piso, pisada ou pisante. Porém, a altura desse degrau, tá, é sempre chamado de espelho. Até hoje eu nunca vi ninguém chamando de outro nome, tá? Esse conjunto é que vai compor o nosso amigo degrau. Ok, pessoal? Então, o degrau é o conjunto entre piso mais espelho. Tá? Então, como é que eu consigo determinar quantos espelhos e quantos pisos eu posso ter numa escada? Aí a gente tem que fazer uma continha, tá? E essa continha é dada pela fórmula de Blondel, tá? Que é o que a gente chama de fórmula do conforto. Tá? Eu não vou falar agora da fórmula do conforto, eu vou deixar mais para frente. Tá? É importante a gente saber o quê? Quantas partes se compõe a escada. E qual é o nome de cada um deles. Ok? Nessa daqui, que é o nosso primeiro exemplo, tá? A gente pode perceber que existe uma sequência de vários pisos e espelhos, né? Em outras palavras, de vários degraus. Lembrando que são degraus, não degraís, tá? É degraus. Então, tem aqui uma sequência de vários degraus, tal, não sei o quê. E, de repente, sem mais nem menos, eu tenho um degrau com um pisão gigante, tá? Esse degrau com pisão gigante, a gente chama ele de patamar. Para que serve o patamar? O patamar, ele tem duplo significado aí para gente. O patamar, geralmente, também é conhecido como piso de descanso, tá? Ou patamar de descanso. Por que ele recebe esse nome? Pelo seguinte, quando eu tenho que vencer uma altura muito grande, tá? Acima de 16 degraus, tá? Acima de 16 conjuntos de piso mais espelho, tá? Se eu não tiver um espaço para eu descansar, eu vou ficar ofegante e não vou conseguir subir a escada com certo conforto aí, tá? Então, a gente acaba criando um degrau com um piso um pouco mais comprido, mais profundo, para justamente o quê? Ao invés de ficar subindo minha perna enquanto eu estou acessando a escada, eu caminhar normalmente para poder chegar no próximo conjunto de pisos e espelhos, tá? Em outras palavras, para eu chegar no próximo conjunto ou no próximo lance da minha escada.
Então, o patamar, além de me proporcionar o descanso, ele também proporciona a divisão de lances da escada. Então, cada conjunto de piso mais espelho, com as mesmas medidas, os pisos, tá? É um lance de escada. E o patamar, ele vai determinar se esse lance de escada, ele vai ser interrompido para dar prosseguimento para um próximo lance, para vencer a minha altura total aí, tá? E pode servir também para eu mudar a direção da escada. No caso dessa escada aqui, ela é uma escada retilínea, uma escada comprida, reta, tá? Eu tenho aqui, seria essa escada aqui, ela é reta, comprida. E se eu mudar, aqui, tá? E eu tenho situações de escadas que parecem um L, tá? Ela começa num sentido, chega num patamar e muda o sentido. Então, o patamar, ele serve também para fazer o quê? Mudança de sentido. Tá? Que é o caso da uma escada em L, da escada em U. Deixa eu ver se tem algum outro modelo de escada aqui. Ah, acabou. Tá? Eu posso ter a escada, tá? Aí, aqui ele não vai... tá? Eu posso ter uma escada em Y. Agora ele não vai querer desenhar aqui, viu? Tudo bem. Tá? Eu posso ter uma escada em Y, eu posso ter uma escada em Z. Tá? Em outras palavras, em planta, isso tudo aqui é planta, tá, gente? A minha escada, ela pode ter várias configurações de sentido. E cada sentido que a escada tiver, ela acaba recebendo um nome que se assemelha a uma letra. Tá? A escada reta, alguns chamam ela de escada I. Tá? Escada em L, porque ela parece um L. U, porque ela vai ter o formato do U. Aí a gente faz o seguinte. Eu sou uma pessoa teimosa. Não, não é. Eu estava com essa ferramenta agora há pouco, utilizando com o pessoal do primeiro. Aí a pessoa aqui, que é essa ferramenta aqui. Ah, a ferramenta de comentário. Que ela não está aparecendo aqui. Ah, tá. Comentário. Achei. Ó, era essa ferramenta que eu queria. Como eu falei para vocês, as escadas em planta, elas vão ter várias formas de ser representadas. Como eu falei para vocês, tem a escada em Y. O que que significa escada em Y? Em planta, né? Eu tenho um lance de escada vindo num trecho, depois aparece um patamar, vem um outro lance de escada e ela termina aqui embaixo. Que isso vai se assemelhar muito o bom das aulas online é que dá para a gente puxar a internet para vocês verem aí. Escada Teatro Municipal. É essa mesma que eu quero. Que parece muito com a escada do Teatro Municipal. Ela vem de um lado, chega no patamar, vem do outro lado, chega no mesmo patamar e desse patamar desce um único lance de escada. Então, eu tenho um lance que chega de um lado, um lance que chega do outro, tá? Algumas vezes paralela à parede, outras vezes na diagonal da parede, tá? E depois ela desce aqui. Isso daqui a gente chama de escada Y.
tá? Essa foto aqui acho que dá para ver melhor. Aqui, ó, a escada de um lado, a escada do outro, no patamar e ela descendo, que vai lembrar o Y aí, tá? Temos escada em X também, tá? Que vem a ser o quê? Chega de um lado, chega do outro, chegou no patamar. E desse patamar, eu tenho as minhas descidas aqui, tá? Escada em Z, ela parece uma escada em L, só que em determinado momento, ela fica inclinada, chega no outro sentido e fecha aqui. Não é uma escada tão comum, mas pode existir, tá? Isso tudo visto em planta, tá, gente? São escadas, nesse caso aqui, que são utilizadas aonde? Em teatros, auditórios, palácios, tá? Se a gente pegar muita construção do período neoclássico, do período clássico, renascentista, a gente vai encontrar muito esses tipos de escadas aí, tá? Nos dias de hoje, vamos encontrar as escadas mais tradicionais, mais comuns, né? Em L, reta e U, only, tá, gente? Por quê? Porque elas ocupam muito espaço. Estão conseguindo acompanhar até aí, gente? Tranquilo, professora. Escada é um trem muito simples de se fazer, mas é uma coisa muito fácil de se errar. Voltando aqui para a primeira etapa, e vai e volta. Eu vou ficar brincando de vai e volta direto, tá, gente? Outro componente da escada, que a gente tem que prestar muita atenção, tá? É o nosso amigo corrimão e guarda-corpo. Guarda-corpo, tá? O que vem a ser o corrimão e o guarda-corpo? Tá? Primeiro, o nome já diz, corrimão, tá? Então, eu vou pegar aqui a palavra e vou dividir ela ao meio. Corre, putz, eu não sei fazer mais divisão, tá, gente? Corrimão, tá? É por onde a mão vai correr, tá? A função do corrimão é para a gente o quê? Ter um ponto de apoio, tá? Para se em algum momento você se cansar ou perder o equilíbrio enquanto você está ou subindo ou descendo essa escada, você ter aonde se apoiar para não cair, não sair rolando escada abaixo, tá? A função dele é exatamente isso. E não é para você ficar segurando nele no momento que você está subindo e descendo. É justamente para você o quê? Deslizar a mão. Perdeu o equilíbrio, automaticamente você agarra e se firma nele, tá? E o guarda-corpo, o nome já diz, é guardar o corpo. Guardar em que sentido? Não deixar você cair da escada, só que dessa vez não é rolando escada abaixo, tá? Mas é pelas laterais da escada. Em que momento que eu tenho o guarda-corpo? No momento em que eu tenho essa situação aqui. Eu não tenho nenhuma parede, tá? Aqui, ó, desse lado aqui e deste lado aqui da escada, eu não tenho nenhuma parede. Isso significa o seguinte, que se eu estiver subindo ou descendo essa escada, se eu tiver um mal súbito, uma tontura, algo parecido, eu posso o quê? Cair neste buraco aqui. Tá? Então, a função do guarda-corpo é justamente me assegurar para que eu não caia neste buraco. A função do corrimão é segurar para que eu não role escada abaixo. Vamos pegar aqui exemplos de guarda-corpo. Então, nós temos vários tipos de guarda-corpo. Hoje em dia, o que está sendo mais utilizado é o guarda-corpo, que tem os montantes em alumínio ou aço, tá? E
o fechamento dele em vidro, porque você consegue enxergar o que tem do outro lado. O guarda-corpo, ele também pode ser utilizado em sacadas e varandas. Tá? Nesse caso aqui, não está na escada propriamente dita, mas está o quê? Circundando o buraco aonde a escada está inserida. Buraco de quem? Buraco da laje. Tá? O trecho onde a escada vai estar inserida, tá? No pavimento superior, né, tem que ter um buraco na laje que vai separar o inferior do superior. Se não tiver esse buraco, eu não consigo passar de um lado para o outro, tá, gente? Ou então em passarelas. Tá? A função do guarda-corpo, como eu falei para vocês, é proteger a pessoa para que ela não caia buraco abaixo. Que ó, essa escada aqui. Esse guarda-corpo é lindo. Né? A escada é mais ou menos, essa escadinha aqui é mais ou menos. Mas o guarda-corpo é muito bonito, na minha opinião. É um vidro qualquer? Não. Tem que ser vidro temperado, tá, gente? Não pode ser um vidro qualquer, não. Ou pode ser, nesse caso aqui, que não é em vidro. Ele é com cabo de aço. Ou o mais tradicional, o guarda-corpo totalmente em aço. Deixa eu ver se tem algum outro modelo aqui. Esse outro modelo. Pode ser desenhado. Tá? Pode ter uma conotação artística. E assim por diante. Tá? O que não pode é perder a função dele. Esse guarda-corpo aqui, por exemplo, tá? Ele tem dupla função. A função dele, além de proteger a pessoa não cair, ele tem a função de estruturar a escada, de segurar a escada para que ela não caia também. Tá? Por quê? Porque essa escada aqui, a estrutura dela é atirantada. É presa aqui numa viga que está correndo aqui em cima do teto e está segurando cada degrau que eu tenho aqui. Deixa eu ver se tem mais algum outro diferente aqui. Que é um outro guarda-corpo. Nesse guarda-corpo, nós temos as duas... Assim, se eu tenho guarda-corpo, automaticamente eu tenho o meu corrimão, tá? Tem o guarda-corpo aqui e automaticamente na parte de cima, coroando o guarda-corpo, eu tenho o corrimão. Se eu tenho o corrimão, não necessariamente eu vou ter o guarda-corpo, tá? Tenho guarda-corpo, automaticamente eu tenho o corrimão. Tenho corrimão? Não necessariamente eu vou ter guarda-corpo. Aqui, ó, nesse caso. Tenho o guarda-corpo, mas e o corrimão? Tá? Agora vamos pegar exemplos de corrimão. Aqui todos os corrimão. Ah, não, esse daqui não tem. Eu tenho aqui o corrimão, tá? Esse modelo aqui eu tenho o corrimão superior e o corrimão inferior. Essa situação de corrimão aqui, deixa eu ver se eu abro uma outra guia aqui para ampliar a imagem. Essa imagem aqui é legal da gente trabalhar. Enquanto ela está abrindo, deixa eu ver se tenho aqui um outro exemplo de que só tenha o corrimão. Aqui esse aqui. Aqui. Eu tenho o corrimão apenas. E não tenho guarda-corpo. Por que eu não tenho guarda-corpo? Porque eu entendo que essa escada ela é enclausurada. O que significa enclausurada? Ela tem parede dos dois lados. Tá? Isso significa que não há a necessidade de o guarda-corpo, porque a parede já está fazendo a função do guarda-corpo. Tá? Porém, eu preciso do corrimão, porque se a pessoa estiver aqui nesse degrau, nessa altura aqui, e tiver uma tontura ou tropeçar, ela segurando no corrimão, ela consegue evitar a queda. Não quer dizer que ela não vá cair, pode ser até que ela caia, mas ela consegue evitar a queda, tá?
com relação a esse outro corrimão aqui, que eu falei para vocês. Tá? Esse corrimão, ele é mais utilizado em ambientes de uso coletivo, tá? Como, por exemplo, bibliotecas, escolas, shoppings, tá? Não somente na área externa, mas também nas áreas internas, tá? Tanto é que essa escada ela é larga, muito larga, diga-se de passagem, né? Porque ela tem um fluxo de pessoas muito grande, tá? E ela tem como característica um corrimão alto e um corrimão baixo. Por que que ela tem essa característica? Para atender a norma 90/50, que é a norma de acessibilidade e mobilidade. Quando eu falo de acessibilidade e mobilidade, tá? Eu estou falando que eu tenho que atingir o maior número de pessoas com problemas locomotoras e intelectuais, tá? Em outras palavras, pessoas que possam ter algum tipo de deficiência, seja ela temporária ou permanente, tá? Aí você fala assim, mas cadeirante vai andar, vai subir e descer a escada. Gente, a pessoa que tem uma deficiência não é somente o cadeirante, tá? Pode ser uma deficiência visual, pode ser uma pessoa com muleta, tá? Dependendo do problema que você tem, né, nos seus pés, você consegue sim subir e descer escadas com auxílio de uma muleta, mas consegue, tá? Então, o corrimão inferior, ele é para auxiliar as pessoas que têm problema de mobilidade. E vou além. Pessoas que não estão, que estão fora da curva com relação à altura, tá? E outras palavras, as pessoas anãs, que têm menos de 1,40 m, 1,50 m, as pessoas anãs, elas entram também nesse grupo. Tá? Se eu fizer um corrimão na altura mais utilizada, tá? Que é, vamos lá ver se vai e volta, tá? Que é algo em torno de 1,10 m, a altura de um corrimão. Por que que é algo em torno de 1,10 m? Tá? Que se vocês olharem a maçaneta da porta da casa de vocês, ela tem aproximadamente de altura 1,10 m. Tá? Alguns equipamentos de altura com a mão, a gente pode prestar atenção, né? Tipo, registro de chuveiro. A altura do registro de chuveiro é aproximadamente 1 m, 1,10 m. Por que dessa medida? Porque ela é feita em função das medidas do corpo humano. Então, se você se colocar na frente de algum desses objetos, né, e erguer o braço de vocês de tal forma que o cotovelo fique ligeiramente flexionado ou formando um ângulo de 90 graus, formando um L, vocês vão ver que a altura aproximada gira entre 1 m e 1,10 m. Agora, se você tem 1,90 m de altura, pode ter certeza que não é 1,10 m, é 1,20 m, tá? Eu tô falando isso com relação ao leque maior da população, tá, gente? Então, calma lá. Em se voltando às aulas presenciais, me lembrem de fazer um exercício que eu faço muito com o pessoal, é que nas aulas online não dá para fazer, né? Mas nas aulas presenciais dá para fazer. Que a gente conhecer as medidas através do nosso corpo. Conhecer o que? As medidas na construção civil através do nosso corpo. É uma forma da gente não precisar ficar decorando qual que é a altura de uma janela, qual que é a altura de uma pia, qual que é a altura de uma maçaneta, Eu não preciso decorar isso, eu tenho que saber da onde que saiu essas medidas. Tá? Então, se voltarmos, espero que voltemos, as aulas presenciais, me lembrem da gente fazer essa dinâmica, tá? Que ele é bem interessante.
Eu sei que o João já está anotando tudo no caderninho. Eu tenho que lembrar a professora disso, tenho que lembrar a professora daquilo outro. Eu já sei que o João vai ser aquele. Vai ser meu grilo falante, vai ficar falando toda hora que eu tenho que fazer, deixa de fazer. Eu tô errada. Mas é para lembrar mesmo, tá, João? Por favor. Porque, assim, como é muita informação, e não é só vocês, tem outras turmas que a gente acaba dando aula, a cabeça tem horas que funde mesmo. Dá uns tilt. Nossa. Pronto. A rinite tá atacando, que isso é uma beleza, mas tudo bem. Até aqui tudo bem, gente? Entenderam qual que é a função do corrimão? Qual que é a função do guarda-corpo? Sim, professora, deu sim. Tá? Só para a gente terminar esse corrimão aqui, tá? Por que é que ele tem essa alça aqui no início e no final da escada? Ou na parte de cima e na parte de baixo da escada? Alguém saberia dizer? Sei não, professora. Nem de longe desconfia? Ai, que a gente não tá na escola, porque se a gente estivesse na escola, eu ia fazer vocês fazerem isso na entrada da escola. É o seguinte, principalmente as pessoas que têm problema de deficiência ou criança também, né? Lembrando que criança e idoso, tá? Tem um pouco de problema de mobilidade. Tá? Na hora que você vai subir a escada, muitas vezes, principalmente o idoso, ele não tem o impulso para começar a subir. Então, se ele pegar e se segurar nesta alça, ele consegue o impulso para subir o degrau. Conseguiu o impulso para o primeiro, aí vai na sequência o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Então, essa alça aqui, tá? Ela tem a função de dar o impulso para a pessoa com dificuldade de mobilidade, tá? E também, tá? Ela serve para, por incrível que pareça, tá, gente? O maior índice de acidentes em escadas estão nos 3 últimos degraus. Entendo por quê, professora. Tá? Nos 3 últimos degraus, porque você está naquela pressa, mas você esquece que tem mais 2, 3 degraus ainda para terminar a escada. Então, você consegue se segurar aqui. De uma tal forma que evita ou minimiza o impacto na região do cóccix. Se aqui alguém já bateu o cóccix, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Eu já faço. É uma dor. E é uma área que não pode ser engessada. Eu só tentei e doeu muito. Então, você sabe que na linguagem médica trinca não existe, é quebra, né? Ai, quebrou mesmo? Então tá. Quando você for no médico e o médico você trincou, você se pergunta se ele realmente é ortopedista, porque o ortopedista ele fala trinca não existe, é quebra, no caso de osso. Fissura pode existir, porque a fissura é uma coisa muito superficial, tá? A trinca é um rompimento de uma grande extensão do osso. Isso daí quem me explicou foi 2 ortopedistas totalmente diferentes e um deles era um ortopedista desportivo. Porque é a pessoa que tem bastante problema ortopédico, tá? Tipo, eu devia calçar, o meu sapato devia ser número 38 e eu calço o número 36. Então já deu para entender o que que acontece, né? Eu vivo caindo à toa. Então, e a mesma coisa, gente, essa alça aqui no final.
Quando você chegar nos últimos degraus, não perder o equilíbrio e tombar para trás, muitas vezes você não consegue se apoiar nessa parte do corrimão. Você acaba se apoiando nesta parte aqui. E outras pessoas, quando tá com uma manguaça na cabeça, fica brincando de ficar de gangorra, né? Deixa o pé metade no... Como que se diz? Metade para fora do degrau, metade para cima do degrau e fica brincando de se equilibrar aqui, então fica segurando nessa alça aqui. Também acontece isso, tá? Esse tipo de corrimão aqui, tá, gente? Ele é muito mais utilizado para ambientes coletivos. Dentro de residências, ele não é utilizado, tá? Quem é utilizado é este daqui. Que é o corrimão simples, tá? Ou o corrimão com guarda-corpo. Lembrando, se for com a escada confinada, quer dizer, com parede dos dois lados, não há necessidade do guarda-corpo, somente do próprio corrimão. Tá? Alguma dúvida? Então, voltando aqui para nossa escadinha. Aí vocês vão falar assim, ah, tá bom, professor, entendi já o que é o corrimão, o que é o guarda-corpo. E esses postezinhos aqui? Esses postezinhos aqui, tá? Eles são justamente as estruturas para suportar o corrimão e o guarda-corpo, tá? Alguns chamam as estruturas de montantes, outros chamam de perfis. Isso tudo vai depender do material que ele é fabricado, tá? Do material, do formato, um monte de fatores aí. Eu posso chamar tanto de montante quanto de perfil. Lembrando, são as estruturas para suportar o corrimão e o guarda-corpo, tá? Se o corrimão for em escada confinada, eu não preciso desses montantes. Ele é fixado pelo sistema de braçadeira ou mão francesa direto na parede, tá? Que é o exemplo que tem aqui, tá? Que no caso aqui é uma mão francesa. A escada, gente, ela pode ser como essa daqui, maciça, totalmente em concreto. Ela pode ser mista, como assim? Ela pode ser macia, um pedaço dela maciça, outro pedaço vazada, podendo variar os materiais entre concreto, madeira, vidro, tá? Vinílica, aço. Tá? Eu posso ter tudo quanto é material que eu quiser para a escada. Tá? Tipo, você tá de brincadeira. Não, não tô, não. Essa daqui, por exemplo, os pisos desta escada, aparentemente, deixa eu ver se eu consigo ampliar ela aqui. Beleza, não consegui. Seria mais ou menos parecido com essa aqui. Os pisos, eles podem ser de madeira ou pode ser de resina reforçado. Eles são chumbados numa viga que vem descendo aqui na minha parede, que está embutida, que eu não estou enxergando, tá? Eles são fixados aqui, tá? Na parede que ela está escondida, que é uma estrutura, e presos nessa viga inclinada. E o espelho, vocês podem ver, ó, ele não é cheio, ele é vazado. O que significa o espelho vazado? Significa o seguinte, que a altura no meu degrau, um pedacinho ela existe,
porque é a espessura do meu piso, e depois eu tenho um buraco. Tá? Nossa, mas o pessoal gosta muito desse tipo de escada. Tá? Vantagem, você tem uma sensação de amplitude, porque você não tem um preenchimento aí. Desvantagem, né? É uma das escadas que causa um certo índice de acidente, porque as pessoas enroscam o pé, não tem o espelho aqui para barrar o bico do pé e acaba enroscando o pé na hora que está subindo a escada. Tá? Essa outra aqui tá o mesmo material, só que nesta outra aqui, a laje de a viga de sustentação da escada não está aqui na lateral, está aqui no meio. Como é que eu sei que está aqui no meio? Por causa dessa mancha mais escura que tem aqui. Isso daqui é uma viga que ela aparece aqui, porque essa escada aqui, ela faz um S quase, né? Essa parte preta aqui é justamente a viga. Ela sobe, chega no patamar e depois ela muda de sentido, tá? Isso daqui é uma viga que corre exatamente no meio da escada. Então, quando eu vou fazer a escada, eu também tenho que me preocupar com a questão estrutural dessa escada. Tá? Qual estrutura que vai sustentar essa escada? Vai ser uma estrutura aparente ou vai ser uma estrutura escondida? No caso dessa escada, é uma estrutura aparente. Da outra escada que eu falei para vocês, é uma estrutura escondida. Tá? E quando a minha escada é maciça, como é o caso desta daqui, a própria escada é uma estrutura. Tá? Que é o caso desta daqui também. Vamos abrir ela. Como eu falei para vocês, essas aulas em parte são boas porque a internet ajuda a gente aqui. Ó. Eu tenho a laje que já está o quê? Servindo como viga de estruturamento. Então, esse trecho, essa distância que eu tenho desse ponto menor para esse outro ponto menor, eu consigo traçar o quê? Uma linha diagonal, criando o quê? Uma viga passando aqui no meio. Isso significa que a própria escada está estruturando ela mesma, tá? Tem casos que eu consigo, tem casos que eu não consigo, tá? Situações para situações. Quem vai definir esse tipo de situação? Eu, projetista. E como eu falei para vocês, eu posso ter uma situação mista aqui, ó. Todos os degraus em madeira. Tá? Eu tenho aqui um degrau em madeira. E quem está estruturando essa escada aqui, pelo que eu estou percebendo, é uma estrutura metálica. Pelo que está dando para perceber aqui por essa foto. É uma estrutura metálica. E essa escada aqui. Já essa outra escada, né? Aqui corre uma viga, tá? E todos os degraus são metálicos. Isso daqui é metal, tá, gente? Isso aqui é metal, é aço. Então, assim, eu tenho meu piso inicial, que é esse quadradão, para esse retângulo aqui. Depois eu tenho essa chapa de aço dobrada, que vai formar o piso, mais o espelho e o outro piso. Depois, a diferença do espelho, para criar uma outra chapa metálica dobrada e assim por diante. Enfim, desenhos vários. Tá? Eu tenho essa outra situação aqui, feita em resina e revestido com madeira, ou melhor, não é nem resina, tá, gente? Ela é moldada em loco, concreto pré-moldado em loco, ou argamassa armada e revestida com alguma resina e madeira. Aquilo é interessante. Aqui a estrutura bem no meio dessa escada. É muito mais fácil a gente encontrar uma escada em concreto,
tá? Do que em outros materiais. Mas vocês viram que eu já mostrei para vocês várias escadas com materiais diferentes aqui. Só não achei nenhuma metálica aqui, mas tudo bem. Mas tem. Ah, não, metálica tem, já mostrei para vocês. E essa outra aqui também é metálica. Enfim. A escada, ela não precisa ser feia. Ela pode ser bonita e elegante. Tá? Quem vai definir se ela é bonita, elegante, se ela tem um aspecto mais leve ou mais pesado, tá? Serei eu, projetista. Tá? Porém, independente do desenho dessa escada, independente do material que eu for utilizar ela, do sistema estruturado para suportar essa escada, eu tenho que pensar no cálculo que ela vai ter. Se eu não fizesse a escada utilizando a fórmula do conforto corretamente, ela pode ser linda, mas ela é extremamente desconfortável. Entrou na questão de desconforto, ela começa a ser feia, horrorosa. E como é que a gente calcula isso? Bom, primeiro, como é que eu vou calcular a questão de quantos degraus eu tenho que ter? Qual que é a altura do meu espelho? Qual que é a minha pisada? Tá? Em geral, tá, gente? A gente adota para piso, tá? Uma medida, tá? Esse meu piso aqui, esse valor de P, tá? Uma medida entre 28 a 30 centímetros, tá? Por que disso? Porque é aproximadamente o tamanho do pé de uma pessoa. O tamanho do pé de uma pessoa em relação a quê? Tá? Em relação ao seguinte, vamos pensar aqui uma pessoa subindo essa escada. Quando a gente sobe a escada, o nosso pé ele tem que se apoiar quase que totalmente na escada. E um pedaço pequeno do nosso calcanhar ficar para fora. Ou o pé inteiro apoiado na escada. Se mais da metade do meu pé ficar para fora do meu piso, essa escada ela não foi projetada de forma correta. Então, ou um pedaço pequeno do meu calcanhar para fora, tá? Em outras palavras, ou apenas o calcanhar para fora, tá? Ou meu pé inteiro pegando o piso. Já começa por aí. Por isso que eu tenho que trabalhar entre 28 a 30 centímetros a largura do piso. Tá? Então, eu já tenho uma informação aproximada do tamanho do piso. Legal. E a altura do espelho? Né? A altura do espelho, ela vai ser dada em função de quem? Do meu pé direito. Cadê aqui? Vai ser dada em função do meu pé direito do pavimento inferior. Por quê? Eu tenho que sair do pavimento inferior para ir para o superior. E da minha laje intermediária. Lembrando que eu estou pensando nisso daqui no caso de uma edificação de 2 pavimentos. Se eu tiver mais que 2 pavimentos, tá? Eu tenho que pensar na mesma situação. Então, do inferior para o primeiro pavimento. Depois do primeiro pavimento para o segundo. E assim por diante. Não posso calcular todos de uma vez. Eu tenho que ser entre um nível para o outro e assim por diante. Tá? Então, sabendo que eu já sei que eu estou falando de uma casa sobradada. O que é uma casa sobradada? Ela tem o pavimento inferior e o pavimento superior.
tem 2 pavimentos, 2 pisos, tá? Eu sei que no pavimento inferior, o pé direito é de 2,80 metros. E a laje entre o piso inferior para o piso superior tem 12 centímetros de altura. Isso significa que eu preciso vencer uma altura total de 2,92 metros. Tá aqui. 2,92 metros. Então, essa, tá, é a distância total que eu tenho que vencer da minha circulação vertical aí. A gente sabe que, por conforto, o ideal, tá? Isso daí também está na 90/50, tá, gente? É que o meu espelho não tenha menos que 15 centímetros de altura e mais que 19 centímetros de altura. Na 90/50, ele diz que não pode ter menos que 15 e mais que 21 centímetros de altura. Só que 21 centímetros de altura ainda é muito alto, né? Então, a gente acaba trabalhando com 19 centímetros, que é mais confortável, tá? No máximo 20, que ainda é confortável, por conta da maior parte da população. Se a pessoa tiver mais que 1,80 m, já começa a ficar um pouco desconfortável e esses 19 centímetros, o ideal seria um pouco mais alto aí. Da onde que chegou esses valores de 15 a 19 centímetros? Justamente no movimento que a gente faz quando a gente deixa uma das pernas esticada e flexiona a outra para subir ou descer. A gente vai ver que, confortavelmente falando, se eu flexionar, deixar uma perna reta e a outra flexionada, né? Deixa uma perna reta e a outra... Fazendo besteira aqui já. Eu deixo uma reta e a outra eu vou dar o quê? Uma flexionada. Tá? No momento que eu dou essa flexionada, vai existir uma diferença de altura do meu pé, desta perna para essa outra aqui. Tá? Essa diferença de altura, ela varia de 15 a 19 centímetros no ser humano. Até 1,60 m, 1,68 m, 1,70 m. Essa diferença em torno disso. Por isso que eu falei, quem tem mais de 1,80 m, essa diferença já aumenta um pouquinho, tá? É uma questão de conforto, é para conhecer o corpo humano mesmo, tá? Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com este intervalo aqui. De que forma? Eu vou pegar meus 2,92 m que eu achei, que é o meu pé direito mais a laje, e vou dividir por um valor daquele intervalo. Que no meu caso, eu peguei 18 centímetros. Tá? Poderia ser 17? Também poderia. Eu trabalhei com 18 porque 18 costuma ser entre 17 e 18 centímetros é o valor ideal justamente para o espelho. Tá? Eu descobri que eu vou ter 16 espelhos e 22. O que significa isso? Eu tenho aqui meu pavimento, aqui eu tenho o térreo, pavimento inferior, e eu tenho aqui o pavimento superior que eu tenho que vencer. Eu tenho que pegar esta minha altura aqui e dividir em 16,22 partes iguais. 16,22 partes iguais é difícil de dividir isso. Não é mais fácil dividir em 16 partes iguais ou 17 partes iguais? Opa, fica melhor, né? Então, a gente pega, se for o valor depois da vírgula, acima de 5, tá? Eu estaria acima de 5. Se fosse maior que 5, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu estaria trabalhando com 17. Neste caso, como ele é abaixo de 5, tá? Lembrando que esse valor aqui, como ele está abaixo de 5, então eu vou trabalhar
com 16. Isso daqui, gente, é arredondamento matemático, tá? Após a vírgula, acima de 5, é arredondo para cima. Abaixo de 5, é arredondo para baixo, tá? Que foi o caso aqui que a gente acabou arredondando para 16 degraus. Melhor, 16 conjuntos de espelho mais piso, tá? Em outras palavras, na verdade, eu descobri aqui a quantidade de espelhos mesmo. Tá? Dúvida como achar a quantidade de espelho? Não, professora, super tranquilo. É uma quantia de dividir, gente, não tem segredo. Aí assim, mas você mostrou uma fórmula lá em cima pra gente? Calma, essa fórmula vai vir agora. Tá? Como eu falei para vocês, a gente achou a quantidade de espelhos. Então, eu vou pegar a quantidade de espelhos, tá? E vou pegar o quê? Dividir pela pelo meu pé direito. Que aí eu vou descobrir, de fato, qual é a altura do espelho. Então, eu trabalhei com uma altura aproximada. Eu joguei um valor qualquer de altura, que era os 18. Aí achei 16,22. Isso significa que eu teria um degrau ali manco. O que significa? Teria 16 degraus com 18 centímetros e um degrau que estaria medindo uma fração desses 18 centímetros. Né? Gente, não tem coisa pior, coisa mais horrível que você subir ou descer uma escada que cada espelho é de uma altura diferente. Ou que o espelho de início de escada ou término de escada está numa altura diferente. Porque você vai no embalo e seu corpo se condiciona com aquela altura. E quando você chega no término ou no início da escada e a altura é diferente, para você se machucar é fácil. Tá? Então a gente tem que verificar exatamente, fazer a conta no sentido inverso, para descobrir de fato qual que é a altura de cada espelho. Aí a gente vai descobrir que a altura de fato de cada espelho é 18 centímetros e 25 e não 18 centímetros. Tá? Putz, mas na obra, será que o peão vai fazer cada espelho com 18 centímetros? Quando o peão é bom, faz. É difícil achar um cara bom para fazer, mas faz. Bom, aí eu pergunto, será que essa medida está dentro do parâmetro de conforto? Agora vamos aplicar a fórmula de Blondel. Como é que eu vou aplicar essa fórmula de Blondel? Eu vou pegar a altura do meu espelho, que é 18,25. Tá? Isso daqui é a altura do espelho, que é 18,25. Multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque esse sujeito chamado Blondel fez vários estudos e descobriu que um parâmetro de análise é justamente o número 2. Então, eu multiplico a altura do espelho por 2. E somo com o que eu for determinar para o meu piso. Tá? Lembrando que o degrau é piso mais espelho. Piso mais espelho. Então, a fórmula de Blondel, ela vai me dar justamente a medida do conforto do conjunto degrau mais espelho. Não, perdão. Do conjunto piso mais espelho, que é o meu degrau. Tá? Então, quando eu pegar a informação espelho, degrau mais espelho, tá? Vamos lá. Então, eu tenho aqui espelho, piso, espelho. Tá? É esse o conjunto que a fórmula vai calcular. Tem que dar um valor entre. Tá? Tem que dar um valor de mais ou menos 64 centímetros. Em outras palavras, pode ser 63, assim como pode ser 65.
Por isso desse mais ou menos, tá? Se der 64, perfeito. Se não der 64, tem que estar dentro do intervalo. Estando dentro do intervalo, está no conforto. Ah, não, deu 63,5. Perdão, 62,5. Ah, 62,5 é perto de 63. Então, não está dentro do conforto. Eu tenho que rever alguma coisa aí. Que coisa? Pode ser a altura do espelho, como pode ser a minha pisada. Tá? Então, a fórmula de Blondel, ela serve para a gente detectar qual que é o... se, de repente, a minha pisada, em função da minha altura, elas estão coerentes, elas estão condizentes. Dúvida aí, gente? Vocês viram que é difícil pra caramba calcular uma escada? Cálculo de escada, ela se resume no seguinte. A altura que ela tem que vencer é o pé direito mais a laje, dividido por uma altura hipotética de espelho. Para achar a quantidade de espelhos que eu vou ter. Achei a quantidade de espelhos que eu tenho, refaço a conta para encontrar o valor correto e não mais o hipotético da altura do espelho. E depois eu aplico na fórmula de Blondel para saber se o meu piso que eu estou pensando em adotar está dentro ou fora do conforto. Acabou. Não tem segredo, é isso. Professora, em relação àquele ponto de parada lá, o Patamar. patamar, isso. O comprimento dele interfere na quantidade de degraus no final? Não. Ele vai interferir no comprimento total da escada, mas não na quantidade de degraus. O patamar é um degrau, ponto. Porém, é um degrau que tem o piso maior. O que eu tenho que prestar atenção é o seguinte. Deixa eu puxar aqui. Aqui. Qual é a profundidade, tá? Qual será a profundidade, né, do meu patamar? Quanto que ele tem de profundidade? É aí que está o problema. É definir qual que vai ser a profundidade do patamar. Tá? Ele não vai atrapalhar no cálculo do conforto. Muito contrário, ele vai ajudar. Porque acima de 16 conjuntos, né, 16 degraus ou 16 espelhos, já se faz necessária a utilização do patamar. Geralmente o pessoal faz 12 espelhos, o 13º é um patamar, e depois dá continuidade, tá? Porque fica menos cansativa a escada aí. O problema maior é definir quanto que ele tem que ter de profundidade aqui o patamar. Que aí é onde a maioria das pessoas erram. Por quê? A profundidade, deixa eu ampliar aqui. Essa profundidade aqui do meu patamar, ela tem que ter, no mínimo, a mesma medida que a largura do lance de escada. Em outras palavras, se esse meu lance de escada aqui, este lance de escada, tem 1 metro, a profundidade do patamar tem que ter no mínimo 1 metro. Se a minha escada tem 1,20 m de largura, a profundidade, esse lance de escada aqui, né? A profundidade do patamar tem que ter 1,20 m também.
É essa a regra e não tem por onde, tá? Por que disso? Principalmente escadas coletivas. Você imagina duas pessoas descendo a escada ao mesmo tempo. Então, na hora que elas vão girar, elas estão descendo, quando elas vão girar para fazer isso daqui, elas vão girar junto. Então, elas parte do pressuposto que o mesmo espaço que elas estão ocupando no degrau aqui, elas também vão ocupar aqui no patamar. Por isso que a profundidade do patamar tem que ser igual à largura do lance da escada. Aí vocês vão chegar assim, mas na escada reta, né? Supondo que aqui eu tivesse mais degraus aqui para cima, tá? A profundidade aqui tem que ser a mesma que a largura da escada? Tem. Por quê? É regra, gente. Tem que ter e ponto final. Mas a minha escada aqui tem 2 metros de largura, então tem que ter 2 metros de patamar? Se for uma escada curva, sim, com hélito, mas se for uma escada reta, eu posso diminuir um pouco, mas não pode ser menos que 1 metro. Tá? Porém, o corpo de bombeiro, se for uma escada de uso residencial, eu posso diminuir essa medida. Mas se for uma escada de uso coletivo, o bombeiro já não permite fazer isso. Ambientes de uso coletivo, eu tenho que aprovar o projeto também no bombeiro. Tá? E bombeiro, ele se apega muito na escada, tá, gente? Então, temos esse pequeno problema aí. Se porventura a minha escada for de mudança de direção, aqui eu tenho 1,20 m e nesse sentido aqui eu tenho 90, tá? Pode acontecer isso? Dentro de residências, pode. Uso coletivo não pode, tá? Então, eu vou trabalhar com o meu patamar utilizando quem? A maior medida, 1 metro por 1 metro, e não 90 por 90, tá? Então, aqui tem que ser 1 metro, tá? E aqui também tem que ter 1 metro de profundidade. Tá? Vai influenciar na fórmula do conforto? Não, não vai influenciar. Porque a fórmula do conforto vai trabalhar esse aspecto aqui, ó. Entendido, professora. Obrigada. Tá? Por que a fórmula do conforto trabalha esse aspecto e não este daqui? Porque esse daqui você vai estar repetindo esse movimento 12 a 16 vezes consecutivas. Sendo que este daqui, 1 ou 2 vezes no máximo. Tá? Ok aí, pessoas? Sim, professora. O que é chato de fazer, mas não é difícil, isso é chato, mas não é difícil de fazer, é representar isso graficamente, é desenhar. Como é que a gente desenha uma escada? Como é que a gente desenha ela em planta e como é que a gente desenha ela em corte? Tá? Em planta é fácil. Vocês viram aqui que... Ai, de acho. Em planta... Oh, meu Deus do céu, eu tô... Isso que dá uma noite mal dormida. Graças a um bendito saber a laranjeira, a pessoa que está meio zoada. Em planta é fácil, gente, de determinar qual que vai ser o desenho dessa escada. O difícil é a representação na elevação. Não é que difícil, ele é chatinho de fazer. Mas depois que você entende a sistemática, se torna até gostoso de trabalhar. Tá? E essa vai ser a atividade que a gente vai desenvolver na semana que vem. Tá? Então, já na aula da segunda-feira, eu vou trazer para vocês 1 ou 2 propostas diferentes de escadas e nós vamos aprender a representar elas em planta e em corte ou elevação. E vamos fazer o cálculo também, né?
Alguma dúvida aqui, gente? Nós vamos utilizar o CAD para fazer? Posso usar o CAD, eu posso fazer à mão. Aí fica tranquilo. Fica na manha. No CAD é 2 palitos para fazer, rapidinho. No CAD é... No CAD você joga um monte de offset, um monte de fillet e já está pronta a escada. É a coisa mais linda. Tá? Na mão também não é muito diferente, não. Mas eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou explicar tanto no CAD quanto na mão. Porque na mão, quando a gente faz esse desenho da escada na mão, principalmente quando a gente faz ela no corte, ela tem um macete que a gente acaba trabalhando, que é o mesmo macete que o pessoal usa. Quando o cara é bom para fazer escada, ele usa na obra. Que é dividir as alturas em parcelas iguais. Mesmo quando a medida é quebrada. Porque você pegar 18 centímetros e 25 milímetros na obra é de doer. O cara pega com teodolito. Ou da forma como eu vou explicar para vocês aí na semana que vem. No CAD é fácil, você joga a medida e vai dando offset, tá feito, tá lindo. Né? Mas na obra você não tem o CAD para fazer offset. A não ser que você vai fazer a escada numa impressora 3D. Aí dá. É, na impressora 3D dá. Mas não é o caso aqui porque a gente não tem dinheiro para fazer na escada na impressora 3D, então tem que mandar construir na obra, em loco. Ou comprar já pré-moldada. Tranquilo aí, moçada? Alguma dúvida do que foi falado por enquanto? Se agora não, professora. Então tá. Hoje, então, a gente encerra por aqui, tá? Aí na segunda-feira a gente vai pro braçal, para como é que a gente vai construir essa escada, tá? Tanto no CAD quanto na mão. Vou fazer primeiro no CAD, dando tempo, eu termino na mão, senão na quarta-feira da semana que vem a gente conclui ela na mão. Ok? Combinado. Então, por hoje é só, amiguinhos. Boa noite e muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Falou, gente. Falou, Ju. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Matheus.